Muito bom dia a todos, mais uma vez. Vamos agora prosseguir para o próximo tema, onde... Estou a ver que se calhar tenho que falar por ali, não é? Ok. Diz? Não. Onde iremos falar sobre estudos de caso e experiências práticas. Vamos convidar o Dr. Célio Amida, que é líder de negócios em mercados globais, com mais de 15 anos de experiência em mercados globais, especializado em Forex e renda fixa, diretor de comércio e negócios. Ele irá falar sobre a experiência que traz dentro do Standard Bank com exemplos práticos. Dr. Amida, por favor. Obrigada. Alô? Talvez. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir? Talvez pedir para... Temos um slide aqui para apresentar. Ou está aqui deste lado, Ursula? Vamos confirmar? Bom, antes de mais... Não é isto. Não. Deixa-me só ajudar deste lado. Bom, enquanto organizamos isso, também não podemos conversar, né? Eu acho que é importante nós conversarmos, né? Não só olhar aqui para os slides. Para mim é um tópico interessante e cada um de nós aqui presente tem um papel crucial, não só para a economia, mas para aquilo que é o nosso dia a dia, né? Exportação é um tema com muitos desafios. O David esteve aqui a falar e olha, eu também saio com muito aprendizado e obrigado por isso, David. E acho que aqui todos nós também saímos com aprendizado. Para além disso tudo, também saímos com um TPC. É assim que eu vejo. Do que vale estamos aqui a conversar, ilustrar, mas não temos iniciativas ou não temos passos concretos, né? O que pretendemos alcançar? O que é exportação? A exportação é algo que, pronto, se formos olhar, tem um impacto não só social, econômico, né? Nós estamos a falar implicações na inflação, nós estamos a falar implicações em ser mais competitivo. Obviamente que a África do Sul é o que é hoje, teve os seus desafios.
mas hoje também são exportadores. Como é que eles alcançaram isso? A China, que é onde grande parte ou a maioria, e se vocês forem acompanhar os dados, a China já tem sido um dos maiores e já consegue, se não me engano, os dados já superou a África do Sul em termos de importação para o país. Então, o que a China fez de diferente? O que ajudou? Né? Então, é um conjunto de fatores que, de certa forma, dinamizou a economia. Falamos de inflação, falamos de reservas, falamos de grandes aspectos como o PIB. Então, cada um de nós tem esse papel. Esse é o meu ver, né? E esse é um dos quais, para mim, eu acho que é importante nós estarmos aqui e apoiar-vos. Ok? Na medida do possível, obviamente, que nós temos que percorrer um caminho extremamente longo. Não podemos desistir. Essa talvez é a mensagem que eu podia deixar. Não podemos desistir. Obviamente que a próxima geração, cá de estar aqui sentado, continuará a lutar por isto. Então é preciso nós traçarmos isto. E vou aqui deixar e dizer, olha, contem comigo, não só como colaborador do Standard Bank, mas também como pessoa, né? Como alguém que está ciente da contribuição que isto traz para um país. E se nós percebermos isso, estamos juntos nesta luta. A luta é longa, mas vamos avançar. Acho que ainda estão a ver, mas eu queria trazer um tópico. É muito simples, não vou querer puxar muito tempo, mas eu acho que é um tópico muito importante, porque fala-se muito de preço, né? Eu sei que financiamento é um tema que sempre vem à tona, né? A gente fala. Mas eu queria vos levar para um outro. Contratos que vocês firmam em dólares. São contratos que vocês firmam em randes. São contratos que firmam em euros ou libras, entre outras moedas, e mesmo na moeda chinesa, que é o CNY offshore, e tem o CNY onshore, que é transacionado na China. O meu papel é trazer e mostrar-vos que, olha, existem formas que vocês também possam olhar quando estão a exportar. Cada um de nós pode ter necessidades, ou vou dizer, recebimentos, 60 dias, 90 dias, um ano, dependendo da estrutura, né? E não vou aqui esquecer, né, que a estrutura, como teve aqui a dizer a Úrsula, porque é um tema interessante, a estrutura, a logística, é um conjunto de fatores, é uma cadeia enorme que é preciso estar firme para as coisas acontecerem. Nós, a nível Standard Bank, mas falo mais a nível de sala de mercados, em 2021, o Banco Central, depois de 2018 ter banido operações a prazo, em 2021 eles já trouxeram ou já permitiram que o mercado pudesse transacionar. O mercado poder transacionar significa que, olha, qualquer exportador ou importador que está aqui no mercado e sempre tem o tema de operações financeiras ou custos financeiros, existe uma forma de reduzir. Eu não vou dizer que, olha, isto vai ser a zero ou o custo vai estar a zero. Não, mas pelo menos o produto que eu queria trazer aqui, falar com vocês, conversar, pode ajudar na redução dos custos cambiais que muitas das entidades, né, exportadores nesse caso, né, têm tido. E isto é importante nós perceber, ok? O que eu quero dizer é que é permissível, pela lei do Banco Central, que os exportadores ou entidades, empresas que têm uma atividade comercial possam transacionar derivativos no mercado cambial. O que isso significa? Significa que, olha, eu tenho uma exportação daqui a 90 dias, certo? Mas por que eu vou deixar de fazer um forward? Se na altura da exportação, quando eu receber os fundos, o câmbio está a 103,25, e acho que vocês têm acompanhando o câmbio em estado estável já quase, precisamente, quase 3 anos. Né?
Mas isso é um outro tópico, né? Que talvez podemos disseminar ainda mais. Mas existe muito porquê. Mas é uma realidade, é um fato. O câmbio está nesses níveis. Agora a pergunta é, por que eu não posso fazer um derivativo? Ou fechar um contrato a prazo com o banco para daqui a 90 dias eu estar a converter esses dólares a 64. Um exemplo. Significa que cada dólar que vai receber da exportação tem praticamente quase, eu vou dizer, quase um metical por dólar. Pronto, talvez quando estiver pronto, acho que talvez podemos ir para o primeiro slide, só para mostrar. Sim, não tem problema. Oh, voltou. Talvez só para voltar. Yeah. Eu queria ilustrar, pronto, eu aqui trouxe dois cenários, né? Trouxe um cenário a curto prazo, porque acredito que grande parte poderá estar nesse cenário, mas também trouxe algo a longo prazo, só para vocês entenderem a magnitude ou a diferença cambial que isso pode trazer, ou não diria custo, mas benefício cambial que isso pode trazer, ok? Para cada um de vós. Este é o cenário, né? Vamos lá olhar para este lado esquerdo. O que é que eu estou a dizer aqui? O banco, em conversa, em comunicação com o cliente, está a dizer, olha, é um exemplo que eu trouxe de $1 milhão, né? Obviamente pode ser mais ou menos. Existe um limite sim a nível do Banco Central, mas eu estou trazendo um exemplo sim para nós percebermos. Nós estamos a 63,25, ou seja, $1 milhão equivale hoje a 63,25. Significa que equivalente são 63 milhões e 250 mil meticais. Certo? O que significa que, olha, para quem não fizer um contrato de compra a prazo, nesse caso eu digo compra como Standard Bank, eu vou comprar, nesse caso seria o exportador a vender, né? Vocês a venderem. Se eu não fechar, talvez só voltar. Estamos com problemas. Yeah. Mas era importante ilustrar mesmo os números. Os números falam, né? Acho que pronto, cada um de nós percebe a diferença que isto traz. Já? Não sei se é deste lado. Ou aqui deste lado, não, né? Não, aqui não tem. Yeah. Podemos olhar para este, né? Este é o primeiro cenário. Perdão. Então, voltando aqui o fio de pensamento, né? Nós estamos a dizer que hoje, né, dia 25 de julho, vou dar um exemplo, o preço do mercado está a 103,25. Obviamente, dependendo do contrato que nós fechamos de exportação, né? Para daqui a 90 dias, estamos a dizer que, olha, daqui a 90 dias, quando aqueles dólares ou randa, quando a moeda estrangeira for internalizada no país, acho que nós sabemos que existem regras, né? Quando a gente internaliza a exportação, temos que converter 30% à vista. São regras do Banco Central. O que significa que 70% podem ser efetuados derivativos, ou podem fazer um contrato por esses preços. O que significa que, olha, daqui a 90 dias, quando eu receber os dólares, eu como banco, eu vou-lhe efetuar a conversão a 64,30. Ou seja, nós conseguimos perceber quase existe um metical de diferença. E $1 milhão, um metical, é muito. É muito. E faz diferença não só no nosso negócio, nós que temos custos como salários, infraestruturas, energia, água. Então, isso mostra, só daqui a 90 dias o ganho será mais ou menos de 1 milhão e 50 mil meticais. Ok? O que é que acontece aqui? O banco, hoje, não faz nenhum débito na conta de ninguém. O banco simplesmente firma um contrato. A dizer, olha, eu hoje vou firmar um câmbio a 64,30 para daqui a 90 dias converter os dólares que tu vais receber. Os 70%, certo? E no final, transcreve-se naquele ganho de 1 milhão e 50. Tão simples quanto isso. Mas aqui eu trago um exemplo a curto prazo. Eu vou talvez à frente explicar quais são os requisitos. Mas isto já ajuda. Ou em outras partes posso dizer, olha, reduz.
para que são os custos. Nós estamos cientes que questões de exportação, existem muitos custos associados. Desde o Ministério das Finanças, desde a autoridade tributária, desde na produção, irrigação, FIPAG, Universidade de Moçambique. É um conjunto, é uma cadeia. Talvez pedir para ir para o segundo slide só. Agora, este é o exemplo que eu estava a trazer. O que este produto significa? Significa que, olha, quanto maior for o prazo, maior é o retorno para o cliente. Okay? A estrutura é a fórmula. Eu não trouxe aqui a fórmula para explicar, mas, obviamente, quem quiser perceber o detalhe, estou aqui para explicar. Mas existe uma forma de cálculo que o Banco Central introduziu, né? Porque o que deriva de uma taxa de câmbio futura é um câmbio vista, o 103,25, vocês estão acompanhando no mercado, adicionado de taxas de juros, que estão neste momento, vocês sabem em que estão a mínimo, está nos 15%. No final da próxima semana temos o MPC, as expectativas de um corte de taxas de juros ainda mais, o que pode ser bom a nível de financiamento, né? Bom, estou aqui a falar, mas eu queria de novo que nós olhássemos para este exemplo, que é muito importante também. Hoje, qualquer um dos exportadores firma um contrato com um banco. Hoje, dia 25 de julho, e diz, olha, eu daqui a um ano tenho recebendo $1 milhão de exportação, contrato X, Y, Z. Ok? Então, significa que daqui a um ano, quando eu receber esses dólares, eu como banco, como já firmei hoje, eu vou dar o câmbio de 107,60. É só vocês notarem a diferença que é de 103,25, 107,60. É enorme. O que significa que no final de um ano existe um ganho para o cliente de 4.350.000. É muito. Então, significa que, olha, à medida que nós continuamos a ver uma estabilidade no mercado, situações de oportunidades como estas estão ali. E volto a dizer, no momento da contratação com o banco, não existe nenhum débito ou crédito na conta do cliente. Tudo acontece no futuro. É por isso que chama-se operações cambiais a prazo. Em inglês chamam de FX forwards. É tudo no futuro. A gente negocia hoje, de acordo com as condições do mercado, para no futuro concretizar-se. Ok? Eu não sei se tem alguma questão em relação aos dois slides. Talvez eu possa ajudar. Porque queria trazer um bocado aquilo que são os requisitos. O Banco Central, quando trouxe a legislação sobre derivativos, não trouxe de forma flexível, desculpa estar a dizer isso, mas trouxe como forma de, eu posso dizer, de garantir que existe uma conduta, né, em relação à precificação, existe uma conduta em relação às pessoas que transacionam derivativos. Eu já adianto demais, como eu disse, para quem tem uma atividade comercial, qualifica-se. Agora nós vamos passar para questões de documentos, para questões de, né, o que é necessário para transacionar um derivativo em Moçambique. Mas não sei se tem alguma questão aqui, Úrsula, não sei, online tens alguma coisa? Pode usar aí, sim. A minha é muito prática. Aqueles 4.350.000, o que está escondido em termos de taxas para eu poder levantar o meu dinheiro? Ok. Isso fica a favor do cliente. Não, eu percebo perfeitamente. É assim, na nova lei do Banco Central, eles trouxeram as taxas realmente ligadas a estes derivativos, são taxas prefixadas pelo Banco Central, certo? O que significa isso? Eu depois posso dar com mais detalhe, né? Porque não trouxe ao detalhe aqui, para não trazer algo muito complexo, mas o Banco Central quer que os bancos, quando transacionam este tipo de produtos, fixem-se na taxa MIMO, que anda mais ou menos nos 15%. 15%, a taxa de juros que está ligada a 15%. Mas o que isso significa? Nós precisamos perceber de que lado está, né? O lado exportador é benéfico, mas se eu for abogado do lado do importador já não é benéfico, já é um custo para o cliente. Não sei se está a perceber. É o posicionamento em que nós estamos. Eu estou a dizer que, olha, nesta transação tem um benefício de 4 milhões para si. Por quê? Porque o câmbio está estável. E é preciso ter muito cuidado também. Outro aspecto que eu vou dizer aqui. Obviamente que transações a longo prazo, um ano, existe o risco de volatilidade no mercado, certo?
Então, significa que se há 2, 3 anos eu podia ter feito um derivativo, meu ganho seria aquele. Porque o câmbio está estável, 2, 3 anos. Mas, obviamente, se eu fecho por um ano, no próximo ano, significa que, olha, há risco de volatilidade. Então, fatores macroeconômicos têm impacto nisto. Né? Porque o que significa o quê? Significa que se o câmbio tivesse alterado para 64, 50, ainda estaria a fazer dinheiro, entre aspas. Exato. Mas se o câmbio estivesse a ir para 50, estaria a fazer ainda mais. Tem essa questão, esta vertente. Em relação às taxas de juros, como estava a explicar, eu posso lhe dar com mais detalhe, explicar, mas existem taxas de juros como do metical e do dólar, que são implícitas naquele preço, certo? O que é que o Banco Central quer? No dólar, quando os bancos cotam, nós temos que usar as taxas de juros de referência no mercado internacional. Ok? Então, são taxas que podem ser encontradas em plataformas como a Bloomberg, a Reuters e outras entidades. Então, são aquelas taxas que os bancos querem que os bancos usem quando fazem a precificação. No Metical, nós temos que usar as taxas que estão vigentes no mercado nacional. Ou seja, a Mimo é referência. E os bancos daí vão sempre usar o seu spread ou não. Porque o quê? O que acontece? Nós temos que publicar essas taxas na Associação Moçambicana de Bancos. E aparece lá qual é a taxa e qual é o spread que o banco tem que fazer. É por isso que eu digo, com mais detalhe e mais informação a gente pode partilhar só para ter mais substância em relação a isso. Yes? Yeah? Exato. Long run, yeah. É assim, nesse cenário que trouxe, tem toda a razão. Se numa situação em que o mercado, porque assim, né, um ano exportação, um ano, muita coisa pode acontecer em um ano. Muita coisa. Questões políticas, questões regulamentares, questões de negócio, muita coisa pode acontecer. O que isso significa? Significa que efetivamente não é que vai ter uma perda, mas deixou de ter a oportunidade de converter a 70. Está a perceber? Porque o Banco Central, quando traz o derivativo, diz não. É um produto pelo qual os clientes e o banco devem honrar a partir do momento que transacionam. Tem esse aspecto. Eu até ia trazer isso depois, mais tarde, no slide, né? Porque é importante nós explicarmos aos clientes que, olha, existem condições, certo? Mas no cenário que eu trouxe, é verdade. Para quem deixou de fazer 2021, né? Estamos a falar de setembro de 2021, que o câmbio não altera-se, para cá, esta oportunidade já foi, né? Já foi. Mas é muito mais, eu posso dizer agora, olha, não espero um mercado com muita volatilidade. Não espero, como a gente viu em 2021, em que o Metical saiu dos níveis de 60, quase 70 para quase 55, 58. Não acredito que a gente vá viver essas situações porque está muito mais, vamos dizer, mais rígido, certo? Quando eu falo de rigidez, estou mesmo a falar que, olha, o Banco Central tem estado a monitorar que haja mais estabilidade. Ok? It's not a free world anymore. Yeah. Bom, não sei se temos alguma questão neste ponto.
né? E depois diz, olha, antes da transação, nós como bancos temos a obrigação de fazer um documento formal para todos, para os clientes que estão a transacionar, a explicar a transação, os seus riscos, as suas vantagens e desvantagens, e devem ser assinados pelas partes, certo? Eu falo mais de documento de informação fundamental, ok? E agora, qualquer um pode fechar operações a prazo, seja em rands, como eu disse no início, libras, euros, SEC, NOX, se anuais, pronto, não está ali, e a moeda japonesa, né, que é o JPY, né? Então, qualquer um tem essa particularidade. Pode fazer transações quanto a isso, né? Só para ter entendimento. Se exporta para a China, nós podemos fazer contratos a prazo para a China. Exporta para a África do Sul, podemos fazer contratos rand medical. Exporta para a Europa, podem ser em euros. UK, podem ser em libras. Estamos abertos a isso. E olha, qualquer um, como eu estava a dizer, os derivativos, o forward, nesse caso estamos aqui a falar, o Banco Central diz, a partir do momento que contrata-se, deve-se ir até o fim e tem que fazer o settlement da operação, garantir que haja um settlement da operação. Outro aspecto que eu queria trazer, e acho que eu mencionei no princípio, que é 30% da exportação tem que ser internalizada no país e deve ser convertido ao câmbio à vista do banco que recebe. É uma norma, nós estamos... Esta entidade, analisamos as contas financeiras e nós temos um apetite para transacionar forwards até 6 meses no montante X. Então eles trazem para isso, exigem que os bancos façam isso. No passado era muito mais flexível. Qualquer um, até nós como indivíduos, né, poderíamos fazer derivativos. Era muito mais flexível, mas agora eles já tentam restringir esse aspecto. É mais isto, e eu queria, termino por aqui. Não sei se vocês têm alguma questão, né, que eu puder apoiar. Estou livre para isso. Muito obrigada, Célio. Eu acho que... Tem uma questão aqui? eu ia abrir exatamente aqui. É uma questão rápida só, e curiosidade. Sim. Já tens, duas perguntas, já tens este produto há muito tempo e como é que está a ser a aceitabilidade do... Era uma curiosidade, parece interessante, até onde entendi. E a terceira pergunta, se haveria algum intervalo de limites mínimos ou máximos de transação para usar este instrumento. Obrigado. Nada. Sim, já existe. Como eu estava a dizer, o Banco Central implementou um regulamento em 2021. Estes produtos foram banidos em 2018. Só para trazer um contexto da história, né? Em 2018 foram banidos pelo Banco Central. E no passado, antes de 2018, eu diria que era muito mais dinâmico. Era muito mais dinâmico, era muito mais flexível. E o mercado conseguia estruturar, flexibilizar as transações. Mas, enfim, foi decisão, 2021 para cá. Estamos a transacionar com exportadores, só para informação. Importadores nem tanto, porque por uma questão de estabilidade do preço. O importador diz, olha, por que eu vou fazer um derivativo, né, se vai me sair um custo e o câmbio está estável? Eu prefiro esperar pelo meu pagamento, que vai durar um mês ou menos, mas o câmbio está lá.
né? Porque vai ser um custo adicional para ele. Como eu estava a dizer, depende de como nós vamos nos posicionar. Para o exportador é benéfico, mas para o importador já não. Então, muitos deles não fazem. Então, temos de transações para alguns exportadores, necessariamente da parte da agricultura, vou falar mais alguns do tabaco, porque pronto, são clientes sazonais. Então, eles começam a produção, depois tem a parte da colheita. Então, a partir do momento que eles começam a produção, já têm contratos firmados com os buyers. Então, a partir do momento, eles já começam a fazer transações 1 ano, 6 meses. Uns até pediram para fazer 15 meses. Pela lei, só podemos transacionar até 1 ano. É o que o Banco Central determina. Ok? Em termos de limite, isso tem a ver com a capacidade ou posicionamento do banco. Então, nós como banco, podemos transacionar, posso dizer, em termos de montantes, por cliente, anda em volta de mais de 150 milhões de dólares. Por cliente. Agora, nós internamente, com o crédito, tem que definir. Dizer, ok, o apetite para o cliente XYZ vai até 1 milhão ou 2 milhões. Né? É feita uma análise interna para se definir isso. Muito obrigada, Célio. Eu vou abrir para perguntas online e presencialmente, mas antes disso, talvez dizer que eu gostei bastante da apresentação, porque eu acho que ela traz, da apresentação, da conversa, do tema, porque ela traz para as instituições aqui presentes algo que eles não estão muito habituados a ouvir. E eu penso que este tipo de informação e de conversa é de bastante alto nível, mas podermos pôr e colocar estas possibilidades para estas PMEs, elas fazem exatamente aquilo que a gente quer que elas façam. Elas começam a crescer, começam a posicionar-se, começam a perceber o mercado e começam a entender as diferentes possibilidades. Esta padronização que trouxe é importante para operações cambiais a prazo, entendo. E certamente vem regular todos os bancos que deveriam estar a operar de formas diferentes. Então, há coisas boas. Entendo o risco que falou, quando se faz a longo prazo. Percebo duas coisas. E vou começar, pelo menos, primeiro para a importação e depois para a exportação, porque para a exportação eu queria que desdobrássemos um bocadinho para a gente poder falar para o público-alvo que nós temos. Na importação, eu acho que nós somos um país, infelizmente, devido a todo um conjunto da nossa realidade, nós importamos mais. Certo. E ao importarmos mais, significa que o nosso preço tem muito a ver com o custo da importação. Se o produto na África do Sul, porque a gente traz maioritariamente o produto da África do Sul ou de Portugal, se sofre alterações, quer por todo um conjunto do tema de energia e tudo mais, nós sentimos isso. Mas com todo o nosso mercado, isso também aumenta o preço do produto cá. E ter estes procedimentos talvez um bocadinho mais caros para as empresas que estejam a importar em massa, não permite que eles possam importar em bulk e começar a ganhar com este preço. Porque, entendi, penaliza ou é só não dá o benefício? Talvez seja primeiro, mas não respondo ainda, porque vou colocar mais. Com relação à temática de exportação, eu acho que é fantástico estas empresas poderem começar a perceber desta oportunidade, mas, entretanto, a pergunta que eu lhe coloco, e trazendo-as para aqui, quais seriam as oportunidades de mercado para as PMEs no cenário atual que vive dentro da banca, em termos de exportação, para o nosso mercado doméstico? Quais seriam as possibilidades? Eu ouvi-lhe falar do tabaco, mas o que elas podem fazer para poder crescer, para poder visualizar, para poder ter acesso a isso? Pois tem uma outra oportunidade que vocês trabalham muito, acredito. Falamos um bocadinho em energias renováveis, oil and gas, e que acredito que em termos domésticos elas têm que começar a pensar em posicionar-se para tornarem-se, a consolidar a nível doméstico, e depois isso também vai ajudar para fazer o próximo escalonamento para a exportação.
Então vou passar para si e espero então que com isto possa ajudar as PMEs a começarem a fazer umas perguntas e as BDS de como é que elas podem, com a sua resposta, como é que elas podem beneficiar, como é que elas podem crescer, como é que elas podem diversificar e aí onde é que eu quero trazer para elas. Obrigada. Não, nada por isso. Bom, vou tentar me lembrar das perguntas. Mas recordo-me da primeira, né? É assim, nós temos que nos posicionar, como bem disseste, temos exportador e temos importador, certo? Trouxemos este exemplo porque nós acreditamos que o exportador é benéfico. É benéfico e consciente dos custos associados à cadeia de valores que trazem. Ok? Bom, importador, não que não tenha, né? Mas acredito que seja uma estrutura completamente diferente, né? Porque a China agora é um grande concorrente entre aspas, né? É um grande fornecedor e para isso consegue ter preços mais competitivos, né? Posso assim dizer. Eu digo isso porque eu me lembro quando a Vale entrou aqui em Moçambique. Falo da Vale, que agora é a Vulcan. E na altura, pronto, tinha um conhecido, um cliente que conseguiu fazer parte do supply chain da Vale, mas infelizmente não conseguiu ser competitivo. Porque a partir do momento que os caminhões chegavam na fronteira, vinha tudo para a Vale. Era Vale e passava. Enquanto que se fosse ele a fornecer, ele tinha que comprar, importar e pagar os custos. Então, nós competíamos com clientes sul-africanos. Ou seja, não é porque nós não tínhamos condições de estar a apoiar, mas estávamos a competir com fornecedores ou que vêm de uma geografia próxima, mas vêm de uma economia diferente. E isto pesou. De certa forma, ele depois disse, olha, o negócio para mim não dá, não é viável. Nós queremos apoiar o negócio, isto é importante. Porque, olha, para mim, eu vou ser honesto, Ursula, é importante, o governo tem um papel crucial nisto, primeiro. As regras, as leis têm que ser vistas. Qual é o papel, ou seja, como é que o governo também pode apoiar? Nós, como banca, estamos a olhar para isso. Fazemos vários fóruns de agribusiness. Não sei se acompanhaste, tivemos em Nampula, tivemos na Beira, fizemos uma aqui este ano. Então, estamos aí para todas essas regiões de forma a apoiar os exportadores. Eu, particularmente, em abril deste ano, estive em Chimoio, fui visitar vários exportadores de café, né? O café, pronto, vou dizer, um café Vuma, foi um dos clientes que eu visitei e fiquei completamente, como é que se diz, encantado, prefiro dizer assim, porque é uma realidade as dificuldades, e não só, aqui podemos estar a falar de, nós somos exportadores, mas existem por detrás produtores, que são moçambicanos, então é importante e é crucial o papel, nós entendermos a cadeia toda de valores. Não vamos estar a falar de infraestruturas, vamos talvez trazer maquinaria e tudo mais, isso são coisas importantes, sim, não estou a dizer que não é, mas desde o produtor de café, aquele pelo qual nós como empresas falamos, olha, produz tanto, o preço é este, é X. O que estamos a fazer por essas pessoas? Porque tem um papel crucial e garantir que, olha, nós vamos exportar, né? Eu falo do tabaco porque sei que pronto, foi um dos clientes pelo qual eu trabalhei na banca tradicional e fui a fundo para perceber o ciclo desde a produção do agricultor que está lá até quando chega nos Estados Unidos o tabaco. O tabaco vai para os Estados Unidos, nem consome-se aqui, é Estados Unidos, straight. Então, o governo tem que nos apoiar, é crucial. A banca comercial também. Não vou ficar fora, não vou dizer que nós também estamos, temos um papel crucial. E temos que apoiar essas entidades. E como eu disse, um país, a África do Sul teve os desafios, mas hoje está aí a exportar. O que foi de diferente? E não podemos olhar só para os megaprojetos. Não. Este país é vasto, há muito recurso. Muito recurso, de Rovuma ao Maputo. Há muito recurso. Mas por que nós estamos a usufruir? Por que nós estamos a expender tempo
dinheiro, regras e tudo mais. Não são barreiras, como esteve a dizer o David, não são barreiras, mas são questões que são regulamentadas, mas tem que haver flexibilidade, né? E nós como banco também, olha, eu estive a conversar com o doutor Comicho e disse, olha, nós também temos que ter mais parcerias. São mais parcerias. Nós como banco, como é que podemos apoiar? Mais parcerias para poder apoiar o cliente a exportar. Seja café, seja outro tipo de produtos, né? Quando a gente fala de exportação em Moçambique, só falamos de grandes projetos. Por quê? Só falamos de carvão, alumínio e o gás, né? É o que está na boca de todo mundo. A agricultura faz muita diferença. Nós somos a olhar, acho que muitos têm acompanhado a informação do Fáuzio, e ele sempre fala, a grande parte da população é agricultura. De lá para cá, por que até agora nós estamos assim? Quer dizer, é uma série de fatores, né? Podemos ficar aqui todo dia a discutir, cada um ter a sua opinião, mas eu digo isso, como eu estava a dizer, nós temos os fóruns, estamos a fazer, e para nós é termos esses fóruns, e não é só para estar aqui num fórum sentado, ou a gente talvez estar a tomar um café ou um chá, não. Tem que haver iniciativas, tem que haver planos, daqui para frente o que é que vai ser. Se nós temos que estar amanhã em conjunto, todos nós sentar com o governo, vamos ao governo, vamos ao Ministério da Indústria e Comércio, vamos, porque lá vai ser a solução talvez. Temos que sentar com o Banco Central. Acho que tu levantaste um ponto desta manhã, né? Compras online ou vendas online. O processo não é simples, é burocrático. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós temos que perceber a natureza de cada negócio. Cada um aqui provavelmente está a exportar coisas diferentes. Antes de mais o que é que entre nós aqui, como é que nós podemos nos conectar? Provavelmente alguém está a produzir um packing, não sabemos, ou faz o packing, e alguém precisa de packing para o seu produto. Conectamos isso, é muito importante também. Aqui entre nós, provavelmente aqui haja oportunidade, só entre nós estamos aqui. Provavelmente alguém aqui tem a capacidade de desenvolver sistemas. O que é que nós estamos a fazer? Eu preciso de sistemas para a minha empresa e garantir que isso, para garantir continuidade da minha empresa. Então, nós conectamos, sabemos o que cada um faz, é possível. Eu dou um exemplo, né? Não posso estar errado, mas corrijam-me, o açúcar, nos tempos para cá, no passado era exportado. Nós exportávamos, mas depois importávamos da África do Sul. Por quê? Mas alguns anos para cá, tu consomes açúcar daqui. É daqui. Só estás a importar por causa do que aconteceu nas cheias. Então, seja Moçambique, seja a nível da África, nós estamos aí talvez ir para muito longe, que é Europa, China. Mas há muita oportunidade aqui, entre nós, como africanos, como da região, né? Mas pronto, falei muito, não quero trazer política, né? Não sou muito da política. E outro ponto é, eu estava a dizer que, olha, existe um aspecto no exportador e importador, talvez até se tivesse podia ilustrar, né, matematicamente como é que funciona, mas existem custos inerentes para o importador. Por quê? Porque é como funciona o produto. Para um exportador é como se estivesse a pagar o exportador por meticais. Então as taxas de meticais estão mais elevadas que o dólar. Então significa que a diferença de taxa de juros traz uma componente positiva. Enquanto que para o importador é o inverso. Como eu disse, eu podia explicar ao detalhe para percebermos, né? Trazer ilustrações matemáticas para ver, para poder se perceber. Né? Não me lembro de outra questão que tinhas, qual é? Sorry, acho que era a terceira. Ou respondi tudo, talvez. Acho que estão endereçadas. A outra tinha a ver com as oportunidades de mercado para as PMEs, com o cenário atual para exportar. Entendi que falou de tabaco, mas gostei muito de uma referência que fez e vou deixar uma nota para nós pensarmos. E a referência que foi que a África do Sul tem uma estrutura já bastante consolidada e madura, mas eu gosto bastante de estarmos a falar com um banco que é centenário e é um banco africano. E por ser esse banco africano que tem uma forte componente regional, eu iria desafiar que nós fizéssemos uma sessão com os vossos pares sul-africanos para a gente trazer alguns dos clientes que eles têm que estejam no agronegócio, de casos de sucesso, para que nós possamos ver como é que nós podemos fazer a réplica de alguns sistemas de áreas de produtos que eles exportam. Se for macadâmia, se for castanha de caju, que a gente percebe que às vezes, em alguns casos, é a nossa que sai.
O nosso amendoim, por exemplo, vai para a Suazilândia. O que é que nós podemos fazer para começarmos a ter um produto final a nível interno para podermos exportar? Então, escolher algumas cadeias de valor, e acho que poderíamos pensar um bocadinho até setembro, outubro, e de forma cuidadosa, com a sala de mercados, com a incubadora, trazemos aqui um cenário e depois também podemos trazer assim, atores chaves a nível do governo, porque estas parcerias que permitem que nós possamos fazer isso, que possam ajudar a ver e a flexibilizar o que nas outras regiões estão a ser feitos para desburocratizar o processo, mas acima de tudo, o que as PMEs lá estão a fazer diferentes para poder exportar, para nós podermos aprender e então poder ter maior entendimento de como podemos usar estas oportunidades que aqui trouxe. E estou bem ciente que o nosso tempo é curto, o tempo vamos é curto. agradecer pelo seu tempo, mas talvez pensarmos nesta possibilidade e não teria mais questões. Não tenho mais questões, só queria deixar, pronto, eu estava a dizer, tive uma viagem a Chimoio e particularmente estive num cliente dentro do Café Vumba e algo interessante que deixou-me mesmo, posso dizer, encantado com isso foi que, olha, no Brasil, né? Sabes que o Brasil é um dos maiores produtores de café, particularmente o café leva 12 meses ou quase um ano, em Manica leva 8 meses. 8 meses. É suficiente. E tem o mesmo padrão e qualidade. Temos condições nós. É possível. Obrigado. Obrigada. Quero só partilhar que o Café Vumba, já chegamos lá, o Café Vumba é uma das empresas beneficiárias do nosso projeto. Nós estamos cientes, temos muito gosto em poder apoiá-la. Também temos Café Chimanimani, que está também na mesma zona de Vumba. Penso que podemos, sim, pensar nisso. E consolidar e agradecer por este encanto que tem. Significa que estamos a fazer algumas coisas bem. Muito obrigada e uma salva de palmas, por favor, para o nosso orador.